Annyeonghaseyo. Sou a Ellen, Eu sou a Elisa, esse é o esse é o DoraCast. DoraCast. Olá, Doratingos, como vocês estão? Aqui quem está falando é a Ellen, do lado de lá é a Elisa. Beleza. Olá, 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 olá. Então, hoje a gente vai trazer uma série bem legal para vocês, a série da raiva. Também. Também, não, tem uma história muito legal, a série é bem construída e tal, mas eu confesso que eu tive muita raiva. Mas, enfim, né? A série se chama 25-21. É uma série que aconteceu ali. Ela se passa pelo ano de 1980 e 98, a série. Mas antes de eu falar da série em si, vamos falar que ela é de 2022, né? Ela estreou em 12 de fevereiro de 2022. E foi uma série assim que eu ficava colada para querer ver, sabe? Porque os episódios foram saindo aos poucos pela Netflix, até depois a gente foi vendo por outros canais, mas até então, na Netflix, você tinha que ficar esperando sair os episódios no sábado e no domingo. Então, você ficava contando os dias para ver. Ela é uma série bem construída. E aí ela se passa em 1998. Na Ridu é a protagonista feminina. E tem o mocinho mentira. Não, é ela mesmo. Naridu é a atriz. Gente, eu e os nomes, eu peço desculpas, mil perdões aqui, porque eu e os nomes, nós temos uma dificuldade, mas eu vou melhorar, tá bom? Naridu é o nome da atriz, né? O nome que ela fez no papel. Ela é a Quinteiri, né? Que é o nome dela na vida real. E aí, nessa época, a gente sabe que na Coreia do Sul teve a crise do FMI, então tem toda uma história ali, conta vários pontos disso, né? Tem toda uma história ali falando dessas crises, os personagens que foram construídos a partir daí, porque o protagonista feminino, ele, ele é um cara que saiu dessa crise, a família dele perdeu tudo, né? Por conta dessa crise do FMI. O personagem é o Baek In-jin, que é o ator Jo Hyuk-nam, ou tá ao contrário aqui, acho que o sobrenome dele é Nam Joo-hyuk, né? Isso. Nós estamos em português, aqui eu tô falando o contrário. E fofoca, fofoca. Ah, Fofoca dele que ele entrou pro exército agora faz pouco tempo. entrou, gente. As dorameiras entenderão. Ele entrou, Continue. mas então agora já me deu uma tristeza, mas enfim, vamos lá. A próxima protagonista é a Ji, né, a Go Yurin, que é a que faz par lá com a Naridu, que elas são esgrimistas, então uma compete com a outra. O nome na vida real é Kim Ji-yeon, o nome dela. E tem a mãe, que é uma personagem fortíssima, a mãe da Naridu, que é uma âncora de jornal, Ah, é né? verdade. Mi Yan-chan, o nome dela. E na vida real é Kim Hyun. Hum. Então, me perdoem pela pronúncia dos nomes, um dia eu chego lá. Então, como ela era esgrimista e ele era um menino que tinha, como o pai faliu durante essa crise, ele tinha que trabalhar no que aparecesse. Ele tinha uma vida muito difícil, morava com a avó, então aquela vida muito escassa, né? Hum. E ela não, a mãe dela era uma âncora, ganhava bem, então ela fazia o esporte, ela se dedicava a estudar e praticar esporte. Só que a mãe dela tinha uma conduta muito rígida com ela e a mãe não se davam bem, né? Elas Uhum. tinham não tinham diálogo, para falar a verdade, essa era a questão.
né? E não tinham diálogo, Legal. porque a mãe vivia, eu trabalhava demais, né? Então a mãe era aquele tipo de pessoa que, por uma notícia, ela largava tudo e ia atrás da Verdade. notícia, ia cobrir, e a filha ficava meio que sozinha lá, né? E a série começa da filha da Naidu fazendo, Uhum. lendo o diário dela, porque daí ela conta a história, aí ela começa lendo e aí a gente vai começando a assistir a série, que ela vai lendo e ela vai aparecendo as imagens e vai passando toda essa história dela, né? E aí ela conhece esse menino. Eu falo menino porque é um menino lindo, então eu acabo falando menino, mas é o Becky Jean. E aí ela conhece e eles começam uma amizade assim, porque ele não tinha entusiasmo nenhum pela vida mais, né? Ele já tinha se formado, já tinha 22 anos, ele vinha de uma família que tinha dinheiro, de repente ele não tinha nada, mas ele não se tornou um cara amargo. Só que ele não tinha vontade de viver, sabe? Ele trabalhava por trabalhar, porque ele tinha que estar ali. Então era uma coisa muito assim. E ela era toda entusiasmada, porque o objetivo dela era ser campeã de esgrima, então ela tinha aquela energia. Então ele se conhece e ele começa a admirar isso nela, né? Que Hum. ela era uma menina, nossa, que legal, aquela pureza, né? Quando a gente é adolescente, que a gente fala, nossa, eu vou me formar nisso e eu vou fazer assim, vou fazer assado. Ela tinha isso, né? E ele já tinha perdido pela situação de vida. Então ele admirava muito e ela, ao contrário, admirava ele porque ele era o cara que estava trabalhando, que tinha dinheiro, que era adulto já, que ele podia fazer o que ele quisesse. Só que olha como as coisas É. são, né? A gente olha por ângulos que, né? E aí eles começaram a se aproximar, ficar amigos e tal. Só que lá na Coreia do Sul, eles têm umas, né, cultura, isso é cultural mesmo, né? Pra gente aqui é muito normal você namorar com uma pessoa, sei lá, uma pessoa de 18 namorar com uma de 22, não tem problema. Mas lá, se você está no ensino médio ainda, eles não veem com os bons olhos, né? Não sei se não pode, mas é uma coisa assim que gera um preconceito lá. Uma pessoa que já é adulta, já saiu da escola, namorar com alguém que está na escola ainda, né? A Hum. gente vê isso, eu não sei se é verdade, mas a gente vê muito isso retratado nas séries. Então, Hum. eles meio que eles sabiam que um sentia algo pelo outro, mas ele, como ele era o adulto da história, ele não deu, ele sabia que ela também gostava dele, mas não deu muita, né, não deixou isso e foi levando assim, e ela no campeonato de esgrima lá, então ela, né, então eles foram vivendo esse tempo, né? E a série vai se desenrolando nisso, com muitas questões, óbvio, né? Muitas, mas é muito interessante, né? Essa parte aí de essa questão do preconceito já aparece, essa coisa do FMI aparece, e aí você vai vendo que e aí traz muito aquela nostalgia dos anos 90 porque não tinha, né? Não era o celular igual é hoje, então a gente acaba, eu que vivi a minha adolescência dos anos 90, achei muito legal porque era muito aquilo, eles trazem muito isso, então é muito divertida a série nesse ponto também. E fala muito sobre o esporte, como é difícil as pessoas que estão lá vivendo aquela, brigando para ser um medalhista, brigando para ser uma pessoa, né, de reconhecida pelo esporte que ela pratica, né? O que que ela tem que passar, quantas horas ela tem que treinar, na hora das Uhum. entrevistas, porque esse moço, ele acaba virando o Baek Jin, ele acaba virando um repórter por ele foi fazendo lá, procurando trabalho, acabou que ele entrou nesse meio de repórter e ele acaba sendo um repórter esportivo. E aí ele vai retratar esse lado, claro, porque ele gostava da Ah, Nariduk, então. e aí ele vai procurar é, saber tudo sobre o esporte, claro, né? Ele vai puxar sardinha para quem ele gosta, né? Mas ele entra Sim. nisso e começa a entender o mundo, como funciona o mundo dos esportes e tal, e o mundo do repórter, que é onde ele está inserido, né? Depois que ele Uhum. conseguiu esse emprego. E aí, Elisa, eu acho que eu falei demais, eu falo demais. É, eu lembrei de alguns detalhes que me vieram. Eles se conheceram, se eu não me engano, foi na. Era uma livraria, que ela foi pegar algum tipo, algum mangá, alguma coisa assim, não é? Que ela ia pegar com ele e ela queria ler a próxima edição e ela estava sempre. Ah, ela sempre
parece que ela sempre tinha uma preferência para pegar a próxima edição de um certo quadrinho lá. E aí tem um dia que quem tá lá é ele e aí eles se conhecem. E aí eles começam a chamar a atenção do outro e isso vai se desenvolvendo. Eu achei legal contar a história de desenvolvimento deles, de, de uma admiração ou de uma paixão ali, que seja à primeira vista, talvez até para os dois, Uhum. e como ela se desenvolve, o tanto de tensão que tem entre os dois, né? A tensão, vamos falar sexual, mas porque ela resume mais, né? Essa coisa Sim. de tensão do relacionamento, do seu primeiro, talvez o primeiro relacionamento dela, mas me vem essa tensão entre eles acaba gerando um avivamento dele e a primeira paixão dela, né? O primeiro relacionamento dela. E ver isso se desenvolvendo ao longo da série é bem legal. E também as diferenças, né? Porque ela é adolescente, ele já não é tão adolescente mais, mas não é tipo, tem 30 anos. Mas ele já tem ali uma responsabilidade por causa da situação da família. Então ela toda empolgada, você falando, né, que ela me vem muito a questão, a gente falando muito da vontade de viver mesmo. Ela tá ali entusiasmadíssima, né, para fazer e para acontecer, e por mais desafiador que seja a esgrima para ela, ela tem paixão naquilo. E aí ela descobre uma outra paixão, né, pelo ah, fugiu o nome dele. Becky Jean. Becky Jean. Isso. Isso, Becky Jean. Ele e ele, igual você falou, por outro lado, tá ali sem vontade, né, de nada, só sobrevivendo mesmo. E ele tem ali aquelas chances que a vida nos dá de retomar essa vontade, esse prazer de estar vivo, de novidade, de fazer e acontecer novamente. Aquele fogo que a gente tem interno, que muitas vezes ele está apagado. Apagado no sentido de parece que está apagado, mas eu enxergo que ele nunca deixa de existir, né? Se a gente for falar de o fogo aí do espírito, né? Ele sempre existe, sempre existirá, mas às vezes parece que ele apagou. Então eu acho legal fazer esses paralelos sobre como eu enxergo, né, a vida colocando aqui e eles vão tentando encontrar aí um equilíbrio para sair esse relacionamento, porque tem muitos encontros e desencontros. Quando de repente pode ser que eles vão ficar juntos, aí aparece uma coisa para alguém viajar ou pelo trabalho. No caso, era trabalho mesmo, né? Porque para ela também era trabalho. Ou uma Era. competição, Olimpíada, ou pela dedicação dela em relação ao esporte, e ele também, que ele acaba descobrindo a carreira ali de jornalista, e ele vê que ele quer seguir a carreira. Eu acho que ele até comenta, né, que ele quer ser alguém parecido com a mãe dela. Eu não sei se tinha uma Fala. relação ali de. Fala, não fala? Uhum. Quando ele conheceu a mãe dela, ele falou isso, que admirava muito o trabalho dela e que gostaria de ser alguém como Aham. ela. E a mãe até diz, mas você vai conseguir largar tudo para correr atrás de uma notícia? Porque a mãe dela fez isso, né? Hum. E Então, aí tinha essa cobrança, né, dele de repente. Na verdade, tinha essa cobrança dela, né, da Ridu para que ele não fosse igual à mãe, né? E aquela história também, que a gente, como observadora da vida, ou terapeuta, ou sei lá, o título que você quer dar, de observar que a gente atrai mais daquilo que a gente está ou buscando ou querendo se livrar. No caso, ela não queria de jeito nenhum alguém parecido com a mãe e acaba aparecendo alguém que tem a chance de ser alguém, ser uma outra representação da mãe dela ali. E aí a gente vê, né? Se a vida tá te mostrando mais daquilo, ou é porque você tá muito feliz fazendo aquilo, ou porque tem muito para aprender ali.
E no caso dela é muito disso, desse aprendizado mesmo, né? Porque ela É. fugia da mãe, ela não dialogava com a mãe, ela nunca perguntou para a mãe os motivos da mãe fazer o que fez. Claro, sabia que era trabalho, mas para ela isso não era importante, né? Para ela o importante era a mãe falar com ela. Só que ao mesmo tempo a gente vê o repetir padrões. E aí a gente entende por que que as coisas vêm para a gente, né? Porque ela, como queria ser alguém, ser a primeira no esgrima ali, porque ela tinha a outra moça que era melhor que ela, mas ela queria vencer aquela moça, ela queria ser maior, não por querer derrotá-la somente, mas é que era um desafio para ela passar, ser melhor que ela, porque era para ela o desafio. Você vê que tem a rivalidade da esgrima, do esporte ali, mas você vê que ela não tem esse coração ruim de falar, não, eu quero derrotar você porque eu quero. Não era esse o objetivo dela. Ela queria derrotar porque ela queria ser a melhor, né? E a outra tinha uma Se insegurança superar. por trás, ela queria superar, exatamente. A outra já queria ficar no posto melhor porque ela teve a oportunidade de conseguir aquilo ali, ela gostava do esporte, mas ela vinha de uma família diferente da Ridu, que a Ridu, Hum. ela tinha né, a mãe, igual eu falei, tinha uma condição de vida melhor, os pais da outra moça não. Deixa eu achar o nome dela aqui. Os pais da Eles outra eram, moça não tinham, eles eles eram eram donos de dependentes restaurante. dela, Isso, exatamente. Então ela praticamente. ganhava, a bolsa que ela ganhava ali, ela dividia com os pais, né? Os prêmios que ela ganhava, os pais que usavam, porque eles tinham uma Uhum. dívida, né? Que é igual o Beckdin, ele também tinha dívida, que o pai fugiu porque a empresa faliu, o pai fugiu, deixou os dois irmãos lá, então o irmão foi morar com uma outra pessoa, acho que com a mãe dele mesmo, e ele ficou, e os cobradores vinham atrás deles, né? Isso também eu acho uma Hum. coisa assim, que lá, Isso é um né, você vê muito absurdo. nas séries, né? Você vê isso muito Nossa, retratado nas séries, que o cobrador vem sim. atrás dos filhos, né? E humilha e não sei o que. Eu falei, Nossa, gente, uma coisa. Foi na escola do irmão e aí ele tinha que trabalhar porque ele tinha que pagar essa dívida, né? sim. Então, voltando lá para a Naridu, que ela também repetiu o padrão nesse sentido, porque ela queria ser a melhor. Então, ela fazia o que fosse preciso para ser a melhor. A mãe dela foi a mesma coisa, só que ela não entendia o que a mãe dela fazia. Então, é uma coisa assim que você fala, caramba, como pode, né? Não consigo entender. Até a gente entende porque adolescente tem muito disso, né? Eu sei o que eu Uhum. estou fazendo certo, mas o outro que ele fez está errado, né? Tem que fazer de acordo com o que eu acho que está certo. Isso é muito desse entusiasmo do adolescente mesmo, né? Uhum. De ir para o mundo. Então, Sim. essa é isso que você falou, né? De atrair tudo isso para a gente, mas acredito que nessa questão, por essa repetição de padrão que a gente não percebe que tem, né? A gente vai seguindo, aí quando a gente vê aquela pessoa é igual àquela que a gente não queria. Na maioria dos casos, né? Não é igual. Eu até ouvi uma história esses dias de uma moça da constelação que ela sofreu muito com os pais, Hum. né, abusada e tal. E aí ela casou, né? Ela saiu de casa, quis casar para sair realmente daquela situação. E aí o marido dela era muito bom para ela, né? Ele falou: "Não, você agora vai ter uma vida legal, tal". Ele era bem financeiramente e falou: "Agora você vai estudar, né? Você vai estudar, vai fazer faculdade, vai não sei o que". Ela falou: "Não, eu não quero estudar. Não quero, você está querendo o quê?". Ela achou um absurdo ele falar aquilo para ela. Aí o que que ela fez? Separou. Mas por quê? Porque o padrão dela de homem não era aquele, ela tinha aprendido de um outro jeito. Então, inconscientemente, ela falou: não, isso aqui está errado para mim, não serve. Aí ela foi buscar um que fosse o padrão que ela tinha acostumado, é o padrão que o corpo físico tem a memória daquilo, né? Não, esse padrão eu não estou apanhando, não estou, tá errado, né? E não porque ela queria, mas inconscientemente ela foi buscar um outro que fosse igual ao que ela já está acostumada. Então é uma coisa assim que parece bobo, mas no fundo é muito profundo, né? Uma coisa muito que mexe muito. Você não vai fazer as pessoas, nossa, como assim? Aí as pessoas começam a julgar, mas não sabem da história, né? Tem muitas coisas aí Verdade. nessa pessoa que precisa ser tratada.
Mas, verdade. enfim, né? São os É o padrões que a que gente precisa olhar, que foi o que você falou. é. Será que se ela olhasse para isso, né? O que que tinha para ela olhar ali? Aqui na série eles vão mostrar, né? Mas assim, a gente fazendo, puxando isso para nossa vida real, o que que dá para a gente olhar em certas coisas que a gente está repetindo? Né? O que que eu preciso aprender ou o que eu preciso largar e seguir meu caminho? Uhum. E é isso que é o desafio, desapegar daquilo que está acostumado, porque a, até a gente lendo aqui sobre um resumo da série, né, a sinopse, a impressão que dá é que eles estão juntos desde que eles se conhecem, né? Mas aí você vai ver que no ano que eles se unem oficialmente é o ano que eles acabam se separando, né? E já entreguei spoiler se você não viu a série. Tá sabendo? Não ouça Essa mais. é uma das grandes raivas dessa série, que é que eles, né, se separam. E também a gente entende que era o caminho desses personagens. É legal. Essa série, para mim, ela, de acordo com o que a gente está falando aqui, ela é para contar mesmo que a vida é com desafios e que, seja nos relacionamentos, no trabalho, na vida em geral, tem os desafios e a gente vai superá-los na medida que a gente escolhe fazer, passar por eles, né? Alguns a gente pode desviar, mas outros não tem como, então, como pode ser mais fácil passar pelos desafios. Juntando aí com o último podcast que foi sobre família, né, do Vincenzo, os amigos ali criam um apoio muito legal, né, quando estão assim, ela e os amigos dela de escola, as amigas, e, gente, se vocês estão ouvindo barulho de alguma ferramenta aí, eu sinto muito. É, aproveitar para a gente continuar a gravação. Ah, é legal que tem essas cenas na série, né, para trazer a leveza ali deles na praia, aí os dois percebendo, né, que eles estão gostando um do outro, até aquela cena fatídica, né, do final de ano, que eles ficam sozinhos, aí depois uma outra cena também fatídica que você pensa, poxa vida, né, tipo, E agora? acabou. E aí, pá! Eu vou falar o que aconteceu, não. É, mas a gente também fica ali tenso com a tensão entre os personagens. Emocionalmente falando, foi mais a questão de sentir raiva por acontecer um final diferente do que a gente gostaria que fosse. Provavelmente quem assiste deve ter essa impressão também, ou se sentir assim. Mas é legal ver a história, perdão, como ela é contada pela filha também, né? Aliás, até para não repetir padrão. A filha Uhum. da Naridu, né, ali adolescente, vendo o diário da mãe e acompanhando toda a história como se fosse ela assistindo o próprio dorama, ou ela lendo a própria, ah, sei lá, que fosse uma webtoon que ela tá vendo ali, mas é o diário da mãe dela, e aí elas acabam. Eu não lembro se a relação delas é próxima, mas eu acho que sim, é mais próxima do que a da Naridu com a mãe. A gente vê também a avó se colocando à disposição ali da neta e da filha, né? Quando a neta vai nas férias para visitar, você vê que a relação delas muda também na medida que elas amadurecem, tanto a filha quanto a mãe, e depois a neta também juntando ali as três gerações, descobrindo a história da mãe, que é uma história bem interessante, né? Tem todos os plot twists aí de encontros e desencontros de amigos e viagens, os desafios aí da esgrima, do esporte. É uma série bem bacana para ver, para
sei lá, para distrair e ver. Até o cachorro vizinho concorda, não sei se vocês escutaram, mas de passar um tempo com esses personagens é bem interessante. E a palavra que me vem para essa série é o amadurecimento mesmo, assim. Porque até a gente, Aham. com essa raiva que a gente sentiu, porque não era o que a gente gostaria, e a gente fala, poxa, mas se a gente olha para o final, eu realmente, para mim não foi, eu não quis assim, não. Eu queria de outro jeito. Mas se a gente olha, o final realmente foi dentro daquilo que eu acho que fechou o dorama. Não fechou pelo Uhum. meu gosto, porque eu queria de um jeito. Mas aí vem a maturidade de entender que o dorama, né, que as coisas da vida não são do jeito que a gente quer, né? Tem uma sequência aí, as coisas acontecem como elas devem acontecer. E o dorama ele traz muito isso, porque como a Elisa falou, tem esse grupo de amizade que dá um apoio uma para outra, como a rival dela na esgrima era parecia que tinha tudo para virar uma vilã, né, para ser aquela que, nossa, eu vou te derrotar, porque ela era boa pra caramba também. Mas não, elas acabam fazendo uma amizade muito legal, né? E aí a gente pensava, né, que ela era afim do menino, mas do Baekjin, mas não, eles eram amigos também. E aí a gente começa a entender que vão pelo caminho de um triângulo amoroso, mas não vão. E aí ela acaba fazendo uma amizade, uma entende a outra, porque elas começam a conversar, né? A Naridu vai lá e fala para ela tudo que ela está sentindo. E aí ela fala, poxa, não é nada daquilo que eu estava pensando dela. E aí ela também tem coragem de falar. E aí elas desenvolvem uma amizade. Então, essa rede de amizade que eles criaram ali, é tanto que o Baek Jin fica responsável de levá-los à praia, né? Porque ele é o adulto da história. E aí É. eles vão fazendo bagunça e ele fala, ai meu Deus, onde eu me envolvi, né? Onde eu me meti aqui. E ele tem a responsabilidade, então é legal assim, e eles formam uma amizade entre eles muito legal, e depois cada um vai seguir o seu caminho, né? Cada um vai para um lado, cada um vai fazer, e é muito isso, né? Às vezes na vida a gente não vai ficar com aquelas pessoas eternamente, né? Vão continuar nos nossos corações? Não, mas cada um tem um caminho para seguir, e a série ela traz isso, né? Pelo final que teve, né? Aí ele fica feliz por ela, ele vai para a carreira dele, que era o que ele queria, ela conseguiu o que ela queria também na carreira dela, mas vai viver a vida dela. Mas eu ainda não fiquei satisfeita, então. Mas enfim, isso é um querer meu, É o né? seu IPV, né? Exatamente. Mas não significa que outras pessoas, porque é muito dividido isso quando você vai olhar sobre a série, né? Muita gente adorou o final, ficou feliz e tal, mas muita gente não. Que é Uhum. igual de uma outra série que a gente vai falar mais pra frente, que essa também, gente, pelo amor, eu não gostei, mas é um querer bom, né? Enfim, é um Ai, ai. amadurecimento aí Eu que eu acho preciso que ter. acho que a gente pode depois desenvolver um ranking das séries que deram mais raiva ou mais tristeza, que a gente mais amou, mais Pois é, engraçadas. que a Ai, nossa ai, criança ficou feliz, né? Porque foi do exato. jeito que. Porque a gente falando de raiva hoje, várias vezes eu lembrei aqui que a que me deu mais raiva até agora foi a Interests of Love, né? A do Nossa, essa. banco lá. Nossa, Nossa, nossa Senhora. a gente já comentou sobre ela aqui, já fica a dica aí se não assistiu o- esse episódio. Até voltou a raiva no peito. É, é verdade. Essa era, pra mim era assim, um episódio eu ficava feliz, no outro eu ficava com raiva, no terceiro eu ficava feliz, no quarto eu ficava com raiva, e assim era a montanha-russa. Eu até falei pra Ellen, é uma montanha-russa, literalmente. E aí você quer assistir, porque prende você também. Aí você fala, não, mas Sim. eu não vou assistir, porque hoje eu não vou passar raiva. E daqui a pouco você está lá assistindo. E lá era exatamente por isso, pela falta de diálogo, né? Ficavam uns mal entendidos lá, e eu falava, caramba, né?
E essa aqui com a mãe dela tem esse mal entendido, porque a Baek Jin e o Nahidu, eles conversam, né? O Baek Jin e a Nahidu, eles É, conversam muito bem, né? você tá nas polaridades hoje. Hoje mais cedo Então, eu vou denunciar. pois é, Denunciar! Você denúncia. falou o protagonista feminino, Ai, gente, ou a olha, foi protagonista tão... masculina. Você inverteu no começo aí. Vai, deixa eu ficar quieta, mas não vou ficar quieta. Vou falar, vou Ah, falar. falou, ué. A gente precisa do diálogo. Agora, Lembrando porque eu também, me já fica empolgo aí falando. mais uma dica. Se você não escutou o falar ou não falar, eis a questão, volta lá no segundo chá das Doras, que esse a gente falou bastante. E talvez eu tenha invertido as polaridades também, gente. Então, É verdade. ai, gente. Ela Mas, com a ó, só mãe, para né? saber, tá? Os nomes, eles podem ser femininos ou masculinos na Coreia, né? Não tem muito isso, né? É verdade. Mas não É justifica, eu errei mesmo. verdade. É Ji e a Nahido. Ai, ai. É... Bom, agora fugiu, provavelmente fica para um próximo episódio a consciência que me veio, mas ela foi embora. É, essa, não sei, esses atores, né, que fizeram os protagonistas, né, a Nahidu e o Baekhyun, eles são muito carismáticos, mesmo ali no... Tem alguns atores que você vê que tem química quando eles se juntam. É até engraçado, uma outra que eu assisti foi um BL que chama Simulação, Nosso Jogo de Simulação. Depois eu, depois eu vejo aqui o nome. Que eu vi depois um videozinho no YouTube dos atores falando parabéns, né? Porque tipo, foi a última cena, aí os atores assim, parabéns, foi muito legal. E aí um deles fala, nossa, nossa química foi muito boa. E é isso, né? Eles mesmos percebem que a química deles foi legal e você percebe isso nas séries. Essa dupla como protagonistas ali, né, de interesse romântico, a tensão que tem entre eles e eu achei muito legal. É coisa que aí você começa a olhar também para esses pontos, não só ver a série ou ver o filme ou assistir algo como, vou me distrair, vou dar risada, vou chorar, e não sei o quê, vou levar susto, depende do que for. Não, aí você começa a ter outros olhos também, né? Quem tá fazendo aquele personagem. É, eu, particularmente, sempre tive interesse sobre vida dos artistas, músicos, etc. Então, depois você. É a mesma. A gente. Deixa eu ver aqui. Ellen, para a gente ir finalizando, algumas últimas impressões enquanto eu vejo aqui o nome de um personagem ou se eu confirmo a série, mas eu não vou falar qual série que é, não. Isso que a Elisa está falando da química é muito legal. Eles têm mesmo esse ator que faz o Baek Jin, eu gosto muito dele. Eu já assisti vários com ele. Ele tem esse lado, ele é muito bonito, tem esse lado, né, do menino bonito, mas ele é muito engraçado, né? Ele tem esse Hum. lado cômico também. Então, é legal as séries dele. Eu acho que teve uma só que eu não gostei, que é essa que eu falei, que a gente vai falar mais para frente, Ah, que eu tá. não gostei, mas eu não gostei porque não foi o final que eu queria. Mas enfim, a série, ele é um excelente ator, mas nessa série eu não achei legal. Ela também, ela fez uma série que eu gostei muito, até falei com a Elisa antes, é uma série bem legal, e eles na série foram, assim, parecia que eles eram realmente namorados, assim, que eles tinham se conhecido mesmo, e era muito legal de ver, né? Não é um negócio forçado, porque tem série que a gente assiste que teve algumas já, tem uma que a gente vai falar também mais para frente, que
era assim, fizeram um comercial e os primeiros episódios da série eram muito legais. E depois você não queria mais assistir porque eles não parecia que eles não tinham química um com o outro. E ela é uma excelente atriz e ele também, mas juntos não casou, né? Uhum. Então são coisas que acontecem, né? Tem uns que ficam demais e outros que a gente percebe assim que não tem química nenhuma, né? É uma coisa muito louca. E a gente vai realmente atrás. Você começa a assistir uma série e você gosta do ator, você vai buscar todas as séries que ele fez que você quer assistir, né? Eu, pelo menos, sou assim, né? Sim. Sou curiosa no último nível. Aí eu quero saber, igual a Elisa falou que ele está servindo no exército, aí você quer saber para onde que foi, como que foi, quando que foi. Aí você vai buscar coisas, né? Sim, e a Aí, gente acompanha também, né, os idols lá, o BTS, por exemplo, que é o mais famoso. Eles também estão na fase, né, ali dos 30 anos. Um já foi, o outro vai agora também. São dois que estão indo para o exército. Depois os outros também vão, provavelmente. eu também acho. Mas o que eu lembrei de falar é assim, uma das séries que a gente vai falar daqui a algumas semanas tem ele como ator e até então eu assisti naquilo que eu falei agora há pouco, como uma distração, tô conhecendo os doramas. Aí Uhum. depois eu assisti essa, e depois eu voltei, não que eu assisti a série, mas eu voltei e falei, nossa, foi ele que fez essa série. Ah, foi essa atriz. Olha que engraçado, tem a atriz dessa série que a gente vai falar, que eu vi uma série que ela fez, que ela era no comecinho, acho que foi a primeira série dela. Aí eu peguei meio um rancinho dela, digamos assim. E aí eu fui assistindo as outras séries e eu fui ver, nossa, mas ela fez essa e essa e essa. Enfim, as Ela é impressões que a boa gente tem, atriz. né? É. Sim. Então, para a gente encerrando, conta aí pra gente o que que você achou dessa série, caso você tenha assistido, ou se interessou em assistir, se você ainda não assistiu. E a gente se encontra na próxima semana. E é isso, Doratingos. Nos sigam nas redes, vão lá, curtam, compartilhem e principalmente falem para a gente o que vocês acham de que série que vocês querem, né? Que a gente fale mais sobre, né? Falem com a gente está esperando, somos todos ouvidos. Sim. Estamos esperando por vocês lá. Até a próxima Tchau. semana. Tchau, tchau.